Título inédito, fim do jejum, muito dinheiro e vagas em 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre a importância do jogo do Corinthians contra o Racing nessa quinta-feira. Quero te atualizar também sobre o William José. Ele pode pintar no Palmeiras no próximo ano? Para completar, o William Gomes do São Paulo na mira de um clube da Premier League, a classificação do Cruzeiro para a final da Sul-Americana, a garantia de mais um título brasileiro na Libertadores da América, com a classificação do Botafogo para a decisão contra o Atlético Mineiro. Tem as últimas do mercado, novidades sobre o Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Quero mostrar as minhas duas sugestões para essa quinta. Primeiro, estou fazendo uma dupla no Campeonato Saudita, imaginando a vitória do Al-Shabaab contra o Al-Wehda, nessa mesma aposta, vitória do Al-Ittihad contra o Al-Ahly, estou colocando R$50 para voltarem R$155. Tem também Corinthians e Racing e Corinthians na Argentina. Difícil prever quem vai vencer e passar para a próxima fase. A minha sugestão de ambas as equipes marcam, estou colocando R$50 para voltarem R$98,50. Lembrando, para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha, super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, só é importante lembrar que você precisa jogar com responsabilidade e ter no mínimo 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio. Lateral esquerdo Reinaldo deixou bem clara sua vontade de renovar contrato com o tricolor. O vínculo se encerra em dezembro, mas a diretoria não parece muito animada com a ideia, tanto que tenta convencer o Wendel do Porto a virar reforço para o próximo ano. Quero contar também que o América Mineiro tem 15 atletas com contrato só até dezembro, chance grande de reformulação para a próxima temporada. Queria destacar os principais jogadores em fim de contrato, com destaque para Moisés, ex-Palmeiras, Juninho, volante e capitão do time, além de Matheus Davó, que já passou pelo Corinthians. Já Rodriguinho, atacante que surgiu, que teve oportunidades mais recentemente, esse jogador interessa ao Cruzeiro e a outros clubes da Série A. Preciso te atualizar agora sobre a situação de Gil, zagueiro do Santos, 37 anos de idade, titular absoluto nessa temporada, 47 jogos, todos desde o início da partida. O Gil tem contrato até dezembro, mas há uma cláusula de prorrogação automática em caso de acesso do Santos, 99% confirmado esse acesso. Durante boa parte da temporada especulou-se que o Gil poderia se aposentar em dezembro, mas ele tem afirmado para pessoas próximas que deve estender essa carreira por mais uma temporada. Ao que tudo indica, esse contrato será prorrogado e o Gil permanece na Vila Belmiro em 2025, zagueiro que ganha R$350 mil mensais e terá seu salário elevado para 500 mil, isso tudo já está estipulado em contrato. Preciso te atualizar agora sobre a SAF da Portuguesa. Na última terça-feira, o COF foi apresentado aos novos interessados. É um trio de empresas composto pela XP, pela Tauá Partners, além da RIV. A RIV vai cuidar da parte patrimonial, envolvendo uma transformação do Canindé, investimentos previstos para R$500 milhões. Já a Tauá Partners cuidaria do futebol, com investimento de R$250 milhões pelos próximos anos. Os outros 250 milhões, para totalizar 1 bilhão, seriam investidos para a quitação das dívidas da Portuguesa, hoje avaliadas em 400 milhões, mas com a quitação à vista, a Portuguesa imagina que esses 250 milhões seriam capazes de resolver os problemas. Reunião de terça-feira gerou uma série de dúvidas do pessoal do COF, Conselho de Orientação Fiscal. Até por isso, na próxima segunda-feira vai haver uma nova reunião, dessa vez com ajuda jurídica por parte da Portuguesa, para que os membros do COF possam entender todas as dúvidas e aprovarem ou reprovarem, recomendarem ou não esse acordo de SAF da Lusa para o Conselho Deliberativo. Preciso falar agora sobre a classificação do Botafogo e as consequências de mais uma final brasileira na Libertadores da América. Já dá para cravar que pelo 6º ano consecutivo a Libertadores terá um campeão brasileiro. Hegemonia que começa com o Flamengo em 2019, prossegue com o Palmeiras em 2021, Flamengo volta a ser campeão em 22, Fluminense vence em 23, 24 teremos Botafogo ou Atlético Mineiro.
Botafogo até perdeu para o Penharol 3-1 no estádio Centenário em Montevidéu na noite dessa quinta-feira, mas foi um jogo muito marcado pelo 5-0 da semana passada. Jogadores do Botafogo se poupando, evitando cartões. O Matheus Ponte até foi expulso de forma absolutamente ingênua, mas outros atletas foram poupados. Jogadores importantes que estavam a um cartão da suspensão. Botafogo não perde nenhum titular para o jogo contra o Atlético, marcado para 30 de novembro. Decisão vai ser, pelo menos até esse momento, no Monumental de Núñez. Nunca na história do futebol brasileiro foram 6 títulos consecutivos na Libertadores da América. Argentinos e uruguaios já haviam tido essa oportunidade em outros tempos. Só para acrescentar, contar também que a última vaga no Super Mundial de Clubes do ano que vem também será brasileira, do vencedor da Libertadores. Botafogo ou Atlético, aquele que se sagrar campeão, estará no Super Mundial de Clubes, se juntando a Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Brasil será o representante será o país com mais representantes, 4 no Super Mundial de Clubes, vários outros países com apenas 2 times. A saideira sobre o assunto: Botafogo e Atlético, além de disputarem o título do torneio mais importante do continente, também terão em jogo um prêmio de 131 milhões de reais. É que o campeão da Libertadores embolsa 23 milhões de dólares pagos pela Conmebol. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que de uma vez por todas não tem mais chances de título no Campeonato Nacional. Se você, torcedor rubro-negro, mais otimista ainda, esperava, ansiava por uma vitória contra o Internacional na noite dessa quinta-feira, para que o Flamengo pudesse, com um jogo a menos, diminuir a distância para os adversários, isso não aconteceu. Flamengo e Inter fizeram um grande jogo no Beira-Rio, mas a partida terminou empatada em 1-1. O Alcaraz abriu o placar de pênalti na reta final do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Ener Valencia, com um lindo passe do Wanderson, deu números finais para a partida, empate em 1-1, que não ajudou nenhum dos times. O Flamengo se manteve em quarto, o Internacional se manteve em quinto, e o Flamengo, com 55 pontos, aparece 9 pontos atrás do Botafogo, distância dificilmente, praticamente impossível de ser revertida, levando em consideração que a gente tem apenas 21 pontos em disputa até o fim do campeonato. Flamengo, que termina o mês de outubro com 62% de aproveitamento dos pontos. Foram 3 vitórias contra Corinthians, Bahia e Juventude, 2 empates contra Corinthians e Internacional e a derrota para o Fluminense por 2-0. Felipe Luiz poupou só praticamente 2 jogadores, né? O Wesley e o Gabigol, o restante do time todo titular no confronto contra o Internacional. A equipe não deve ser muito diferente para o próximo domingo, quando a primeira partida final da Copa do Brasil será disputada contra o Atlético Mineiro, partida no Maracanã, certamente com estádio lotado. Você já tem palpite para Flamengo e Galo? Use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está na final da Sul-Americana. Vitória por 1-0 contra o Lanús na Argentina. O único gol foi marcado pelo Caio Jorge e esse placar agregado a 1-1 coloca o Cruzeiro na decisão. Super importante movimento de um Cruzeiro que vem tentando se restabelecer como um dos maiores do futebol brasileiro. Jogo difícil, equilibrado, com o Lanús tendo as principais chances da partida, mas mais uma vez o Cássio fazendo defesas super importantes. Chamar atenção também para os reforços contratados na metade do ano pelo Alexandre Matos, que tiveram um papel importante na chegada do Cruzeiro até a decisão da Sul-Americana. O Cássio lá atrás defendendo tudo, Lautaro e Caio Jorge marcando gols decisivos e o Matheus Henrique, para mim, o principal reforço do time até agora. Queria contar uma curiosidade envolvendo o Cruzeiro atual. Boa parte desse elenco não tem títulos e a Sul-Americana vai poder ser a primeira conquista. Jogo marcado para 23 de novembro contra o vencedor do confronto entre Racing e Corinthians. O outro finalista vai ser conhecido na noite dessa quinta-feira. Quais os atletas do Cruzeiro que nunca venceram títulos? Caio Jorge, Vidalba, Barreal e Peralta seguem atrás da primeira conquista como profissionais. Já William e Matheus Henrique nunca foram campeões com times, eles só têm o título da Olimpíada com a seleção brasileira. Marlon, João Marcelo, Matheus Vital e Matheus Pereira nunca foram campeões no futebol brasileiro, as conquistas deles todos em clubes internacionais. Já por outro lado, o Zé Ivaldo e o Lautaro Dias são os únicos campeões do elenco do Cruzeiro na Sul-Americana. O Zé Ivaldo vai tentar sua terceira conquista, enquanto o Lautaro tenta seu bicampeonato. O Zé foi campeão em 2018 e em 2021 com o Atlético Paranaense. O Lautaro foi campeão em 2022 com o Independente Del Valle, na oportunidade com direito a um gol e uma assistência na decisão contra o São Paulo.
Preciso falar agora sobre a chance de William José virar reforço do Palmeiras em 2025, especulação que surge nas últimas horas e dá conta de que o atleta foi oferecido ao Palmeiras. Você vai lembrar que o William José já foi especulado ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, como possível reforço do Palmeiras. O Verdão até sondou para entender as condições, mas o descartou. E o William José, na metade do ano, trocou o Betis da Espanha pelo Spartak Moscou da Rússia. Coisa não anda bem para ele por lá. São 11 partidas com um único gol marcado. E no campeonato russo ele sempre é reserva. As 3 únicas vezes em que foi titular foram em jogos da Copa da Rússia, torneio menos importante. Contrato assinado até junho de 2026, operação de compra na metade do ano de 2 milhões de euros. Imagino que se o Palmeiras de fato demonstrasse interesse em contratá-lo, não seria uma operação tão difícil. Mas conversei antes de gravar esse vídeo com o Nick Arcuri, empresário responsável pela carreira do William José, e ele assegura que não fez nenhuma sugestão do nome ao Palmeiras. Agora cabe ao Palmeiras saber se tem interesse ou não no centroavante de 32 anos de idade, que o Palmeiras vai buscar um centroavante, me parece algo absolutamente factível. Resta saber se o William José seria esse nome. Você pensa o que sobre essa especulação? Gosta do William José? Já usa espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo e o interesse do Newcastle por William Gomes. Clube inglês da Premier League que adora contratar jogadores jovens, monitora os passos do William Gomes, atleta de 18 anos de idade, que ainda não conseguiu explodir no time principal, mas é muito bem avaliado internamente. A avaliação da diretoria do São Paulo é de que trata-se de alguém extremamente diferente, que assim que tiver uma oportunidade, uma sequência maior no time principal, será protagonista. O contrato do William Gomes foi renovado recentemente, só termina em dezembro de 2028, multa rescisória de 120 milhões de euros. São Paulo afirma não ter proposta nenhuma do Newcastle, só foi avisado pelo representante do atleta, o Paulo Pitombeira, sobre uma intenção de apresentar essa oferta um pouco mais para frente. Não acredito que essa proposta possa chegar em janeiro, não costuma ser o mercado para esse tipo de operação, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Informação sobre o interesse do Newcastle foi divulgada em primeira mão pelo pessoal do GE. Só para completar, desde que foi promovido ao time principal, William Gomes tem 12 jogos com 2 gols. Vou dar minha opinião sobre o tema. Acho que se fosse outro técnico que não Luiz Beldia, William Gomes já teria jogado mais. Tenho uma percepção de que o treinador argentino não é muito fã de investir em atletas jovens. O William Gomes está pedindo passagem, é para mim mais jogador, mais promissor do que o Ferreira e do que o Eric, mas tem jogado menos do que os concorrentes. Você pensa diferente? Pensa igual? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Muita coisa em jogo na partida contra o Racing, marcada para a noite dessa quinta-feira em Avellaneda, na Argentina. Jogo de ida 2-2, Corinthians se classifica para a final da Sul-Americana com vitória. Em caso de novo empate, a decisão vai para pênaltis. Se o Corinthians perder, estará eliminado e verá o fim de uma série de coisas super importantes. Primeiro, porque o título da Sul-Americana permitiria ao Corinthians acabar com um jejum longo de 5 anos sem taça, a última em 2019, o Campeonato Paulista. Prêmio ao campeão da Sul-Americana também é importante, 34 milhões de reais, o que ajudaria bastante o Corinthians com seu fluxo de caixa. Para completar, o título da Sula ainda colocaria o Corinthians em outras 3 competições. Na Libertadores da América do ano que vem, na Copa do Brasil, essa é a última chance de o Corinthians não ficar de fora de um torneio super tradicional do futebol brasileiro, além da Recopa Sul-Americana, que reúne o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Só para completar, é importante lembrar que o Racing, o adversário dessa noite, tem 100% de aproveitamento como mandante em casa. Várias das vitórias do Racing, inclusive, com placares elásticos, como o 4-1 em cima do Atlético Paranaense na última eliminatória. Ah, só mais uma curiosidade, se o Corinthians passa pelo Racing, terá pela frente na decisão o Cruzeiro do goleiro Cássio, que saiu pela porta dos fundos, bastante chateado com dirigentes alvinegros. A saideira sobre o timão, o auxiliar do Antônio Oliveira, antigo técnico do Corinthians, admitiu em um podcast que o timão esteve perto de contratar Daverson, Devinho, que está brilhando com a camisa do Atlético Mineiro na Libertadores da América. Segundo o auxiliar, vou até ler a frase, abre aspas, acho que pesou a rejeição por ele ter passado pelo Palmeiras. Foi isso que não permitiu que a negociação avançasse, fecha aspas,
Segundo a comissão técnica do Antônio Oliveira, o Daverson esteve perto de ser contratado, mas diante da repercussão muito ruim entre torcedores, o Corinthians se viu obrigado a desistir da contratação do atleta. E você, teria contratado o Daverson? Tá bom com o Daverson longe do timão? Pensa o que sobre o jogo contra o Racing? Usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!